Olá, benditos e benditas, tudo bem com você? Está chegando, já chegou, 3 da tarde, sábado, horário do nosso Pega a Lição, então roda a vinheta. Que bom que você tá aqui com a gente, mais um dia pra gente estudar essa lição que tem sido uma lição maravilhosa. Eu já tô ficando com gostinho de quero mais. A gente tá chegando no nosso 10º encontro hoje, vai estudar sobre o Deus Triuno, mas cada lição foi muito especial nesse final de trimestre agora. E eu sei que você de casa já baixou o seu 7Me. É isso mesmo, esse aplicativo tá aparecendo aqui embaixo pra você, esse aplicativo que vai te ajudar na comunhão em todos os dias da tua vida. E você sabe, a nossa proposta aqui é revolucionar a tua vida através da comunhão. É por isso que, além de baixar o 7Me, eu vou te fazer um outro pedido. Segue as nossas redes. Coloca aí no Instagram, @jovensapac, e você vai seguir o Instagram dos nossos jovens. E segue também @GabrielGmanuel, onde saem nossos conteúdos espirituais. E claro, eu tô presumindo que você já está inscrito no nosso canal do YouTube da Associação Paulista Central, que todas as semanas tem conteúdos muito especiais para você. Então, por favor, dá essa força pra gente, segue a gente lá, que vai ser benção. Como você sabe, a gente está acompanhado aqui hoje de mais 3 convidados muito bons, muito extraordinários que estão aqui conosco, repetindo aqui a presença de alguns. Eu gostaria de começar por aquele que aclamou, que disse, que não é convidado, que quase está aqui. Então vou começar pelo pastor Jefferson Bispo aqui, né? O nosso evangelista do campo está aqui com a gente. Seja bem-vindo, pastor Jefferson. Tudo bem, pastor Gabriel? Tenho um grande carinho por você, essa amizade aí é de anos, né? E obrigado por você me convidar para participar aqui do lado do meu grande amigo, o pastor Terrão. E o pastor Danilinho aqui, um grande teólogo aqui, está participando conosco aqui. Aliás, o tema de hoje é especialidade. Verdade. Aí sim, hein? É verdade. Hoje é um tema pesado. Obrigado, pastor Bispo, pela participação. Nós também estamos acompanhados aqui de Danilo ao quadrado, né? Nós temos 2 Danilos aqui hoje. Temos o pastor Danilinho e o pastor Danilão, que tá aqui, nosso amigo, líder da comunicação. Sejam os dois muito bem-vindos. Muito obrigado, pastor Gabriel. Eu só quero aproveitar, porque toda vez, né, ele coloca o Instagram dele, então eu quero fazer meu merchandising também. Pode ser, pastor Gabriel? Por favor, por favor. Eu.Terrão. Segue a gente lá, eu.terrão. A gente está com ideias de criar alguns conteúdos lá e queremos o seu apoio, ok? Eu.terrão. Aproveitando, Jeff.bispo. Aí, ó, coloca aí, @jeff.bispo. Segue a gente lá. Vamos lá. E o seu, Danilinho? @Danilo Gregório. Danilo Gregório. É isso aí, maravilha. Depois a gente vai conversar com vocês sobre o Merchan, né? Porque tem todo um contrato, né? Tô brincando, gente. Mas que bom que vocês estão aqui com a gente para estudar a lição 10, a Divindade Triuno, uma lição tanto quanto especial, né? E o pessoal de casa já deve ter ficado curioso quando começou a olhar essa lição, viu que é uma lição poderosa. E eu queria começar pedindo ao nosso queridíssimo pastor Danilo Terrão fazer a oração inicial. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui para mais uma vez estudarmos a lição e pedimos que o Senhor nos inspire com o teu Espírito para que possamos compreender esse tema tão relevante, tão importante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Danilo. A Trindade. Galera, a Trindade é um tema um tanto quanto complicado às vezes para algumas pessoas, né? Para algumas igrejas, religiões, até porque nós vemos na Bíblia que existem aí a questão da Trindade, mas algumas pessoas não acham que é tão clara a presença das 3 pessoas ao longo de toda a Bíblia. Isso cria algumas dificuldades. E é curioso que quando a gente fala sobre temas de identidade, a Igreja Adventista ela surge, e a gente estudou isso algumas semanas atrás, com o propósito de restaurar verdades esquecidas e com o propósito de ter toda a sua crença ou doutrina fundamentada na palavra. Então nós éramos conhecidos como o povo do livro, porque nós estávamos constantemente enraizados na Bíblia. E nós entendemos que enraizados na Bíblia existe uma doutrina da Trindade. E aqui a gente vê na tirinha, já no começo, uma imagem aqui que é Cristo, no caso aqui da tirinha, Cristo tendo acabado de ser batizado, e a gente vê, assim, subliminarmente, a figura da Trindade. Não é isso que a gente vê aqui? Cristo, a pombinha e a fala em cima. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A gente pode completar aí. O que vocês me dizem dessa tirinha? O que ela já começa demonstrando pra gente? Já foi direto na raiz do tema, né? O batismo de Jesus, ele mostra claramente para nós que o nosso Deus triuno é composto, digamos assim, por 3 pessoas, né? O Pai, que diz assim, ó, este é o meu filho amado em quem me comprazo, o Filho que está saindo da água e o Espírito Santo de Deus que está ali
no formato de uma pomba, né, que pousa sobre Cristo. Então nós temos aqui a Trindade. Embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, Sim. é um conceito que é muito presente e essa figura mostra esse conceito para a gente aqui. Se representa um dos momentos da história da humanidade onde a Trindade esteve junto, né? Esteve aqui sendo manifestada. Então, ao longo da história da humanidade, em eventos que envolveu a salvação da raça humana, a Trindade sempre esteve junto. Na criação, no momento onde Deus ele cria o ser humano também, e aqui, né, no momento do batismo, onde Jesus aqui ele está iniciando seu ministério para salvar a humanidade, nós temos aqui a Trindade juntos aqui nesse episódio. Então, realmente, esse é um momento emblemático na história da salvação. Jesus sendo ungido para iniciar o seu ministério, para salvar a humanidade. E a gente vê aqui Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, unidos num único propósito, salvar a humanidade. Então, 3 pessoas distintas, nós já vamos falar sobre isso, né? Mas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. A gente observa no texto bíblico que algumas pessoas, como você mencionou, assim, grupos religiosos, creem na Trindade, outros não, e tantas visões diferentes que nós encontramos de diversos grupos. Mas a gente percebe que Jesus ele deixou algo bem claro, como a gente vê nesse texto, que ele apresenta, no Novo Testamento já, essa distinção de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente não percebe isso no Antigo Testamento, né? Mas Jesus, já no Novo Testamento, ele apresenta que na divindade há 3 seres, como o pastor Bispo falou, 3 seres distintos, um diferente do outro. Então a gente percebe aquela confusão religiosa na interpretação do texto, onde alguns até nem creem que em Jesus sendo Deus e muito menos no Espírito Santo, né? Sendo apenas uma força. Mas a gente percebe na teologia paulina, na teologia de Cristo, a gente percebe como a Trindade está envolvida no processo da salvação da humanidade. Muito bem colocado, meninos, porque assim, quando a gente começa a olhar para a figura divina, parece ser muito claro a presença de Deus Pai, e não há questionamentos sobre a presença de Deus Pai. Normalmente, qualquer que seja a religião, movimento, ou igreja, ou filosofia de vida, inclui um ser que é sobre todos. Normalmente é assim. E esse ser, normalmente atribuem a Deus Pai. A confusão vem na sequência quando algumas pessoas têm a dificuldade de definir quem é Cristo. Cristo é um com Deus ou foi gerado? E a segunda confusão vem. E o Espírito Santo? É uma energia ativa, uma força ativa? É o Espírito de Deus ou realmente é uma pessoa? E essa é a maior confusão de todas, normalmente com relação ao Espírito Santo, né? Então, assim, quando a gente começa a olhar para isso, eu começo a perceber uma coisa. Uma das primeiras referências de que Deus, ele é realmente alguém no plural, e a gente vai trabalhar isso, a gente encontra em Gênesis 1, versículo 24. E a gente não precisa abrir a Bíblia, mas quem está em casa, vocês aqui também vão lembrar, quando Deus chega para criar, ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A ação está no plural aqui, façamos, ou seja, está derivando de alguém que não estava só aí, que estava criando, façamos. Então existia mais de uma pessoa. Algumas vezes, algumas religiões atribuem que a segunda pessoa que estava ali era Cristo. E assim, para a gente poder destacar e a gente ir por parte, vamos começar estabelecendo a divindade de Cristo. Cristo foi gerado ou Cristo era um com Deus? Essa pergunta é uma pergunta profunda. O que vocês me dizem? Cristo era um com Deus. Nele não há vida derivada nem emprestada. Ele sempre existiu. Não foi gerado, né? Embora seja chamado de Filho de Deus, mas esse é apenas um termo para se tornar entendível o plano da salvação para a humanidade. Mas Jesus sempre foi Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, a Bíblia é muito clara em relação a isso. Cristo estava presente lá na criação, no façamos o homem, como o pastor Gabriel acabou de mencionar, quando o texto diz lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus estava lá no princípio, Cristo foi por quem todas as coisas foram criadas e o Espírito também estava ali. Então, assim, Jesus, ele é Deus, ele é uma pessoa, ele é Deus, esteve sempre com Deus,
não foi gerado e ele é o nosso Salvador para o nosso entendimento como para o plano da salvação. E essa concepção equivocada de que Jesus não é Deus e sim um ser criado, coloca em xeque o plano da salvação. Sem dúvida. Porque o sacrifício de Cristo só é válido, só é o que foi, porque ele, sendo Deus, deu a vida. E ele mesmo fala, né, que ele não dá a vida, não vão tomar a vida dele, ele dá espontaneamente e ele vai reavê-la, porque ele é Deus. Então, assim, se fosse um ser criado, um anjo poderia ter feito isso, né, o seu sacrifício, ou até o mesmo ser humano, entende? Mas não é o que acontece, porque um ser criado não pode dar vida, porque ele tem vida emprestada, um ser criado. Deus, ele gera vida, Deus é a vida, e Jesus Cristo é vida. O autor da vida. O autor da vida. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ou seja, olha só, se Jesus Cristo é um ser criado, o sacrifício dele não é válido. Mas como ele é Deus, e nele há vida, e vida em abundância, o sacrifício é pleno e completo, e ele supre as necessidades da salvação do ser humano, porque Jesus Cristo é Deus. Muito bem colocado, meninos, porque quando a gente começa a olhar agora, a confusão em torno da divindade de Cristo, ela é criada pelo fato justamente da ideia que você falou aí, pastor, de que ele era o filho de Deus, e essa ideia de ser filho, às vezes na hierarquia, traz uma ideia de um ser menor, subordinado, quando na verdade não é essa a questão, né? É algo para a colaboração do plano da salvação. E o próprio Cristo, em João, ele faz o seguinte, se eu não me engano, João 10, versículo 18. Abre aí pra gente, por favor, meninos. João 10, 18. Diz assim. Vamos começar pelo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Perceba uma coisa. Todas as ressurreições pautadas na Bíblia vieram sobre uma autoridade divina. Cristo chama a pessoa e a pessoa se levanta. No caso da vida de Cristo, Cristo, quando entrega, ele mesmo reavê sua própria vida, o que é um traço divino, porque a vida só pode emanar de Deus, a vida não emana de um ser criado. O anjo, qualquer anjo que seja, jamais poderia trazer vida a outra pessoa. Tanto é que as outras ressurreições que vão surgir na Bíblia por outros profetas ou apóstolos, casos de Paulo, de Eliseu e de outras pessoas, todas elas são feitas em nome de Deus e não por autoridade própria. Cristo, por outro lado, ainda que convoque a autoridade de Deus, Cristo, ele dá a sua vida e ele a toma de volta. Um traço divino. E por que eu estou lendo esse texto? Porque existe uma confusão também, e eu acho bom a gente esclarecer, sobre o texto bíblico que fala que Cristo é o primogênito dos mortos. E existe uma confusão com o termo primogênito e filho, porque dá a ideia de que Cristo foi o primeiro filho, ou seja, sendo criado assim como Adão foi. Só que o texto nada tem que ver com isso. O que vocês me dizem, mais ou menos, sobre essa questão? Por que a Bíblia se refere a isso? Já que Cristo entregou a própria vida e reaveu ela de volta, por que a Bíblia diz assim que Cristo é o primogênito dos mortos? E aí? Antes de Jesus morrer e ressuscitar, houveram na Bíblia, né, outras pessoas que morreram e que também foram ressuscitadas. Né? Sim. A gente encontra nas histórias do Antigo Testamento, né, muitas histórias, na verdade, que traz essa vertente, né? O profeta Elias ressuscitou o filho da viúva e tantas outras histórias que nós encontramos na palavra de Deus. Agora, Jesus ser o primogênito dos mortos é porque por meio dele todas as outras mortes e todas as outras ressurreições se tornaram possíveis. Se Jesus não ressurgisse, não faria sentido as outras ressurreições que aconteceram no Antigo Testamento e nem as futuras. Não teríamos segurança nenhuma de futura ressurreição, da promessa dos que morreram em Cristo e serão ressuscitados no final. Então ele se torna o primogênito porque é por meio da ressurreição dele que todas as outras ressurreições, tanto do passado no Antigo Testamento quanto as do futuro, se tornarão possíveis. A ressurreição de Cristo, ela paga todas as dívidas. Porque antes de que Jesus morresse e ressuscitasse, os pecados que eram pagos, entre aspas, lá no santuário, né,
eram transferidos, melhor dizendo, para o cordeirinho, depois para o santuário. O perdão que acontecia ali era como se fosse um cheque pré-datado. É no sacrifício de Cristo, na sua morte e ressurreição, que o cheque encontra fundo. Entende? Sim. Então, as ressurreições que aconteceram antes de Cristo eram também cheques pré-datados. Agora, quando Jesus ele ressuscita, agora então ele é o primogênito, porque a partir desse momento, tudo que ele faz é um vislumbre, né? Então, a partir daquele momento, toda a ressurreição agora encontra o seu significado. E também aquelas ressurreições que vão acontecer, como disse o pastor Bispo, elas têm Com a garantia. Garantia, né? porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, quando Jesus voltar, a Bíblia diz que haverá uma grande ressurreição de salvos. Por que isso é uma certeza para a gente? Porque Jesus ressuscitou. E Paulo chega a falar, né? Se a gente não acreditar que ele ressuscitou, é vã a nossa esperança. A nossa fé. Exatamente, muito bem colocados, meninos. Então, o Cristo agora, que é o Filho de Deus, ele vai e ele volta da morte, né? Eu gosto muito de... Vocês vão lembrar disso aqui. A gente falou no outro episódio, o pastor Amin Rodor, monogenês. Monogenês. O único de sua espécie, né? O unigênito, né? O unigênito, o texto lá. Quando a Bíblia fala assim, unigênito, na verdade, o texto original, monogenês, o único em essência com Deus. Então, Cristo, ele é o único em essência com Deus. Nós somos criaturas, porque nós não temos a essência, nós somos criados. Cristo, por outro lado, ele não foi criado. Ele era um com Deus, desde o princípio. E ali, quando a Bíblia deixa isso claro, a divindade de Cristo, ela se torna inquestionável. Inquestionável, porque agora nós vemos todos os preceitos. Cristo pode dar vida, Cristo, ele pode, ao mesmo tempo que ele passa pela morte, ele dá vida, ele faz todos os milagres. Até mesmo quando nós vamos orar, nós colocamos o nome de Cristo para apresentar a nossa oração lá em cima, porque fomos justificados mediante seu sacrifício, que nos trouxe a chance de salvação, e a sua ressurreição nos traz a chance de vida eterna. Então isso é fantástico. E parece que não tem dúvida para os autores bíblicos do Novo Testamento, né? Você vê, por exemplo, Pedro, quando Jesus fala assim, ó, quem eu sou? Pedro fala assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ou seja, tu és Deus. Paulo fala lá em Filipenses, né? Não, ele sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas ele Deus. veio. Ou seja, não há dúvidas da divindade de Cristo Jesus. Exatamente. E é interessante, pastor Danilo, que até os demônios, que quando Jesus chega em Gadara para... que aqueles homens endemoniados vêm, aqueles homens falam assim, o que queres com nós? Jesus, filho do Deus Altíssimo. Até os demônios reconheceu a divindade de Jesus. Isso é interessante que a gente percebe na Bíblia, nos evangelhos, que Jesus era questionado por ele se apresentar como Deus, como filho de Deus e tudo mais. Mas a gente percebe lá em Mateus, tem um momento que chega os saduceus, querem questionar Jesus sobre a questão como que vai ser no céu, de ressurreição e tudo mais, porque eles não criam nisso. Então, Jesus quebra eles ali. Aí depois chegam os fariseus querendo quebrar Jesus sobre a lei, qual é o maior mandamento e tudo mais. Aí Jesus vai agora, quebra eles com uma pergunta que eu acho interessante, que Jesus traz o que o salmista menciona lá em Salmo 110, mas está registrado em Mateus, capítulo 22, o versículo 44, onde Jesus faz a pergunta e diz assim, ó, que o salmista faz. Versículo 43 fica melhor, assim, ó. Replicou-lhe Jesus, como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Porque ele está perguntando, quem é Cristo, quem é o Messias, aquele que há de vir? Então, ele faz uma pergunta para os fariseus, e eles não sabem como responder. Porque assim, se ele é filho de Davi, como que Davi diz que ele é Senhor dele? Porque a palavra lá no Salmos está... Disse Deus ao meu Deus. Então, a gente dá a entender que na divindade há mais de um ser. Sim. Há mais de um ser. Então, o que Davi estava mencionando era sobre Jesus. Jesus está apresentando aqui, João Batista vem apresentando sobre eles. Mas só que os judeus, não cristãos, né, não aceitavam Cristo sendo Messias, porque Cristo ele quebrava todas as barreiras da pregação do evangelho para alcançar aquelas pessoas que realmente necessitavam do evangelho. Que os fariseus não tinham essa visão de salvação, mas Cristo e a divindade sempre tiveram. Muito bem colocado, meninos. Então a gente percebe uma coisa aqui. Se a gente fosse continuar falando de Cristo, nós íamos chegar até Apocalipse, quando ele vai revelar ele sendo entronizado no céu, entrando no santuário, intercedendo por nós como filho de Deus e como Deus que ele é. Até aqui está tudo claro. Agora vamos para o segundo desafio da Trindade. Espírito Santo.
Porque quando a gente começa a falar de Espírito Santo, naturalmente a nossa concepção de espírito no século XXI, ou a concepção religiosa de espírito, tira a autenticidade do que realmente o termo Espírito Santo na Bíblia original queria dizer. Porque não dá nem a chance de ser uma pessoa. Já transforma numa força, ou numa alma, ou numa áurea, ou numa energia que vai passar por aí. Só que quando a Bíblia faz referência ao Espírito Santo, não é por esse caminho que a Bíblia vai. O que a Bíblia diz, quem é o Espírito Santo para a Bíblia? A Bíblia atribui ao Espírito Santo atributos divinos e também características pessoais. A Bíblia vai dizer que ele convence. Como que uma energia vai convencer alguém? Isso aqui é uma característica pessoal. Ele convence do pecado, da justiça, ele nos ensina e nos guia a toda a verdade. Veja, são funções do Espírito Santo na configuração do plano da salvação que dá a ele características pessoais. E agora, se formos falar da divindade do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é onisciente, a Bíblia vai falar que o Espírito Santo ele é onipresente, a Bíblia vai falar que o Espírito Santo é onipotente. Sim. E esses são atributos não comunicáveis, divinos, que pertencem apenas a Deus, que é atribuído ao Espírito Santo. Então, também, da mesma forma que nós encontramos na Bíblia textos que comprovam a divindade de Jesus, nós também encontramos na Bíblia textos que comprovam a pessoalidade do Espírito Santo e a sua divindade também. Tem inclusive um texto, uma história na Bíblia, que é uma história bem assim densa, né? Que é a história de Ananias e Safira, quando eles... Está lá em Atos capítulo 5, né? Quando eles acabam vendendo a propriedade, daí eles pegam um valor ali e não levam todo o recurso como haviam prometido, e aí eles escondem uma parte e levam só uma parte ali para a igreja. E aí acontece uma situação muito triste, né? Porque eles mentem e Pedro, assim, usado por Deus ali, reconhece que há um erro na fala deles e fala: vocês mentiram não para homens, mas mentiram para Deus, para o Espírito Santo de Deus. Então ali tem uma referência clara sobre a divindade do Espírito Santo. Sim. Então não é só esse texto, é só uma história essa, né? É só um texto que eu estou dizendo aqui, mas tem outros tantos. O próprio Cristo, quando fala, né? Assim como o Pai me enviou, eu também envio o Espírito. Ou seja, ele está falando assim de um outro ser, de uma outra pessoa, não dele mesmo. Entende? Semelhante a ele. Semelhante a ele. Alguns até falam assim, não, que o Espírito Santo é a presença de Jesus Cristo. Mas como é que ele vai enviar a sua própria presença, né? Sim. Ele fala assim, ó, eu envio o Espírito, assim como ele fala pra gente também, né? O Pai me enviou, também vos envio. Sim. Ele envia alguém, ele envia a pessoa. Sim. E pastor Danilo, muito bem colocado, porque quando você falou aí sobre isso, eu estava pensando aqui, mentir ao Espírito Santo é mentir a alguém, a uma pessoa. Quando a gente classifica o Espírito Santo como uma energia, vamos imaginar por um momento a energia eólica, que vem do vento, né? E o vento é uma força que nós sentimos. Mas o vento não tem personalidade, poder de decisão, não tem caráter, não tem pensamento, não tem nada disso. Então, não é uma força. O Espírito Santo, para alguém mentir para você, significa que você é uma personalidade, uma pessoa, alguém com raciocínio que entende. E aqui, quando você falou, você citou aí o texto de João, e eu queria ler para o pessoal de casa, você citou o texto de João, capítulo 15, versículo 26. Você que está em casa aí, ó. Diz assim, João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. O termo exato no grego seria parakletos, né? Que é aquele que está ao lado. Vamos dizer assim, se a gente fosse traduzir algo hoje semelhante para o pessoal entender, eu lembro na faculdade a gente comparando isso aos paramédicos, que trabalham junto ao médico, dando a primeira assistência àquele que recebe, que necessita de socorro, para direcioná-lo ao médico. O Espírito Santo em si trabalha fazendo mais ou menos isso. Ele dá o primeiro socorro, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, ele te lembra das coisas de Cristo, ele testemunha da verdade. Te conduz em toda a verdade. Te conduz em toda a verdade, te levando para o médico que é Cristo. Então ele trabalha ao lado de Cristo. E aqui vem uma outra concepção que a gente precisa criar na cabeça das pessoas, que é muito importante, que um pouco dessa concepção de que o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, ele é o Espírito que sai de Deus como uma energia, vem do pensamento grego, no qual se pensa que nós somos dicotomizados. Tem a parte da carne e tem o Espírito que pode sair daqui. Só que a concepção bíblica disso é que nós não somos dicotomizados, nos dividindo em duas partes, nós somos um ser. Então o Espírito Santo, ou ele é um ser, e ele trabalha, ele está junto com Deus Pai e Deus Filho, ou ele não pode ser uma energia, porque a Bíblia não trabalha com duas partes separadas. Então o Espírito é uma pessoa, vem do céu e trabalha sobre nós, nos levando na direção de Cristo.
E agora a gente vê que está muito clara essa questão. O Espírito Santo, então vamos responder essa pergunta de maneira clara. O Espírito Santo é ou não é Deus? Sim, Sim, ele é Deus. Ele é Deus. Interessante que esse texto que foi lido pelo pastor Danilo Terrão está apresentando que a gente tem no grego os pronomes masculino, feminino e temos também o pronome neutro. Então, se fosse só uma força, algo Na assim... língua portuguesa não, viu, gente? Mas no grego... Isso no grego, né? Sim. Mas Cristo está apresentando aqui no pronome masculino. Não é no pronome neutro, como uma energia, algo qualquer, não. Estou falando de uma pessoa mesmo. Sim. E o Espírito Santo não é só uma força, uma energia. Sendo assim, se o Espírito Santo é só uma força, uma energia, então Deus o Pai também é só uma força, uma energia. Porque lá em João capítulo 4, versículo 24, Jesus fala que Deus é Espírito. Então, pneuma, né? Então, Sim. se o Pai é Espírito e se o Espírito Santo é só uma força, então Deus também é só uma força. O Pai é só uma força. Porque a gente tem como a gente vê assim, Deus o Pai e Deus o Filho, mas o Espírito Santo sendo como só uma energia. Então, sendo assim, Deus o Pai é só uma energia também. Porque Jesus falou que ele é Espírito também. Isso talvez você de casa pense assim, mas cara, que diferença faz eu acreditar se o Espírito Santo é uma força, se ele é uma pessoa? Isso não muda nada, isso muda tudo. Muda. Porque a maneira como você entende o Espírito Santo é a maneira como você vai se relacionar com ele. Se você entende que ele é uma energia, então você acessa, você aciona, você liga a energia. Em algum momento você liga essa energia e essa energia então ela te ilumina, ela te ajuda e tudo mais. Então tem muita gente no movimento pentecostal, carismático, que acredita dessa maneira. Então ela vai no culto, ela acende a energia, a luz liga, recebe o Espírito Santo. Mas quando termina o culto, apaga a luz. É uma energia. Eu não preciso do Espírito Santo fora do culto. Eu preciso do Espírito Santo em alguns momentos. E aí isso vem em contradição com aquilo que Jesus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 14. Ele diz assim, o Espírito estará para sempre com vocês. Ele vai habitar em vocês. Ou seja, o Espírito Santo, pastor Terrão, pastor Gabriel, pastor Danilinho, não vem para passar um final de semana com a gente. Ele não vem para passar um feriadão qualquer, umas férias de meio de ano. Ele vem para morar na gente, ele vem para ficar conosco, porque ele é uma pessoa. E isso faz toda a diferença. Muito bem colocado, pastor. Isso vai de encontro ao que Paulo escreve. Não sabeis que seu corpo é templo do Espírito Santo. Então ele vem para morar na gente. É interessante, falando como é importante a respeito da Trindade, Agostinho ele chega a falar, estude sobre esse assunto e você perderá o juízo. Não estude sobre esse assunto e você perderá a sua salvação. É um assunto que a gente precisa tirar a sandália dos pés, né? Falar sobre Deus, falar sobre a divindade, né? Sim. Pra gente falta aqui massa cinzenta, pastor Gabriel. É um tema muito profundo, nós não vamos alcançar especular. Nós não temos capacidade para falar sobre isso, para trazer todas as respostas e indagações sobre a Trindade, por exemplo. É um assunto que a gente tem que ter bastante humildade, tirar as sandálias dos pés, mas aquilo que foi revelado, nós podemos trazer aqui. Exato, o que foi revelado a gente pode compreender. E a Bíblia, ela é cheia de antropomorfismo, né? Que é usar de uma linguagem humana para a gente entender coisas que não são humanas. Então, quando a Bíblia fala sobre a divindade, a Trindade, ela apresenta para nós dessa forma, né? O Espírito Santo, o Filho de Deus, tudo são formas para a gente tentar compreender. Sim. Mas o que nós temos que entender é o seguinte, como o pastor Gerson Bispo falou aqui, o que está revelado, a gente pode beber dessa fonte de forma poderosa. E o tema da Trindade está revelado. Está revelado sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo. Está revelado sobre a função de cada um deles. Sim. No plano da redenção. Sim. Como que é fora do plano da redenção, eu não sei, mas dentro do plano da redenção está aqui. A gente vê que existe uma submissão de amor. O Pai envia o Filho envia o Espírito. A gente vê o Pai como o grande arquiteto do plano da salvação, o Filho dando a vida pela igreja, e ressuscitando. O Espírito Santo. E o Espírito Santo atuando em cada indivíduo. Então, ou seja, nós temos aqui esse assunto, claro, na palavra. Então, sobre isso podemos conversar. Sim. E a lição está trazendo com clareza, inclusive, esse tema, e muito importante entendermos. Como o pastor Bispo falou mais uma vez, se a gente entende de forma equivocada, nós vamos se relacionar com a divindade, com a Trindade, de forma equivocada. Essa fala do pastor Danilo, né, é muito importante, de que entre a divindade não existe essa concorrência, essa competição de quem vai ser o primeiro, quem vai ser Isso existe entre nós, nosso nível humano, humanos que somos, mas eles escolheram em amor aceitar as funções e papéis para tornar compreensível o plano da salvação.
não significa que antes da entrada do pecado fosse assim. A gente não sabe como era a Trindade antes da entrada do pecado. Agora, quando o pecado ele entra no mundo, então a Trindade se ajustou, se configurou para salvar a humanidade. De que maneira? O segundo membro da Trindade, Jesus Cristo, assumiu a função de filho e veio a essa terra. O Espírito Santo assumiu, nem forma ele assumiu. Ele vem em forma de pomba, ele é descrito em forma de fogo, em forma de vento, em forma de água, de várias formas, porque ele tem uma função, ele precisa estar em todos os lugares, ele precisa alcançar todas as pessoas. Jesus não. Jesus veio, nasceu na Palestina, né? Se materializou, nasceu na Palestina, andou pelas ruas, comeu da nossa comida, não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele veio para exemplificar o plano da salvação. O Espírito não. Ele não assume a forma humana. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui com a gente enquanto a gente está fazendo esse podcast, mas ele está com você e na sua casa também, enquanto você escuta. Então, e tudo esteve isso com os autores bíblicos na inspiração do texto. inspiração da palavra. E tudo isso para quê? Para tornar compreensível o plano da salvação. E quando o pecado terminar, como é que vai ser a Trindade?